Bom, são vários assuntos, queria começar falando um pouco mais contigo, até estava lendo agora há pouco aqui uma notícia da Rússia, né, falando que especificamente é muito cedo para a OPEP mais pensar em aumentar ali a produtividade de barris de petróleo diariamente, já em dezembro, mas há uma grande, acho que, preocupação muito em relação a essa volatilidade do petróleo, né, diante de todo o cenário ainda de uma demanda menor, principalmente em relação a não só a China, mas uma demanda menor como um todo, e também todas essas questões de riscos geopolíticos. Queria entender um pouquinho mais da tua leitura, como você está enxergando, de fato, né, essa volatilidade do petróleo e os impactos disso, até mesmo para as nossas ações, quando a gente olha ali especificamente para as ações do setor. Eu acredito que, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda, você consegue enxergar que o petróleo ele tem uma trajetória de queda. Já esse ano, próximo, a perspectiva é de países crescendo um pouco menos em 2025. E na parte da oferta, você tem claramente os países da OPEP ou OPEP+, não respeitando aquele acordo de limitar a produção para tentar segurar o preço do barril em patamares mais altos. Eles acabam escoando a produção de forma fora dos seus relatórios de produção nacional, para países que não registram corretamente o que entrou e o que saiu dos seus portos. E diante disso, a Arábia Saudita tem reclamado muito dessa oferta ilegal dos membros da OPEP+, ou que não estão cumprindo os acordos. Um terceiro elemento é que você tem mais e mais países entrando na produção de petróleo com grandes volumes. Você tem o próprio Brasil, você tem os Estados Unidos, Canadá, Guiana, aqui mais perto da gente na América do Sul. Você tem hoje no Financial Times uma matéria mencionando da Índia fazendo uma corrida para ter uma produção mais relevante, eles que são grandes importadores. Portanto, você tem vários elementos justificando esse patamar menor do preço de petróleo. A bola de cristal de Magda Chambriard segue funcionando, né? Não cortou preço, o petróleo voltou para o patamar anterior. Mas mesmo assim você ainda tem um pouquinho de defasagem, daria para ela cortar. Imagino que tem um acordo maior, já pensando nos dividendos da Petrobras, favorecendo o principal interessado, que é o governo, é o maior acionista, quem mais recebe, portanto eles estão segurando. Mas hoje, quando você vê alguns outros preços subindo, eu imagino que esses preços de combustíveis eles devem ter alguma tendência de serem reajustados para baixo em breve, justamente para não pressionar o Banco Central, não criar um desgaste muito grande mais à frente. E justamente quando foi trocado o presidente da Petrobras, uma das justificativas era uma vontade do presidente Lula em ver os patamares de petróleo de combustíveis em preços menores. Gustavo, vai lá. Eu só queria pontuar também nesse cenário, né? Até porque a Petrobras não baixou o preço, como era pedido pelo mercado, mesmo com aquele ágio chegando quase 10%, e a gente vê alguns impactos até mesmo para a inflação. Hoje saiu o IPCA, veio muito em linha com o que o mercado estava vendo, mas existia a expectativa de que o preço do combustível pudesse dar um alívio mais para frente. Talvez isso não venha. Como que você viu esse IPCA e, claro, essas projeções de que sem corte nos combustíveis, sem esse alívio por parte de um corte de preços por parte da Petrobras, poderia trazer um alívio mais para frente? Poderia. Quando você olha os dados de inflação dos Estados Unidos, uma das primeiras linhas já mostra os preços de combustíveis e é bem em linha com o que acontece no preço da cotação internacional de petróleo. Caiu, bomba já começa a refletir esse preço menor. Subiu, já fica mais caro abastecer seu carro nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. Você precisa dessa autorização da Petrobras, dessa informação ao resto do mercado, algo que não tem acontecido. Eles estão segurando em patamares um pouco maiores, de novo, de forma bem curiosa, mas, de qualquer maneira, em relação ao IPCA, ainda pode dar um alívio, porque é um reajuste bem rápido também para outros itens. Se eles anunciarem agora em outubro, em novembro, certamente você vai ver uma onda de revisões para baixo na projeção do IPCA desse ano e no comecinho do ano que vem. O IPCA de hoje, ele trouxe, mais uma vez, em linha com o que o mercado esperava, um resultado que reverte, claro, a deflação do mês de agosto, de menos 0,02 para esse 0,40, mas, de qualquer maneira, ele tem motivos para você ficar um pouco mais tranquilo e outros para você ficar um pouco alerta. Você consegue olhar a difusão praticamente intacta, você consegue olhar a inflação de serviços recuando, mas em 12 meses ainda em patamares que alguns não consideram tão ideal. Eu imagino que com isso você não tem aqueles fatores ainda para pressionar o Banco Central, para o Banco Central ficar desesperado, mas de qualquer maneira
O que a gente vê é que uma parcela do mercado está bem comprado com essas próximas altas de juros, está discutindo se vai chegar a 13%, se vai ficar só perto de 12%, ou seja, a discussão de uma parcela relevante do mercado que dita preço não é realmente se foi equivocado ou não. Eu vejo que saíram artigos criticando a decisão do Banco Central, do Copom, mas de qualquer maneira não é isso que está refletido no preço. Felipe roubou minha pergunta porque era isso, viu, Felipe? Então mas tudo bem. Vamos mais a fundo. Não, mas vamos mais a fundo aqui. Não, e outro ponto, né? Você acha que o Banco Central, ele segue subindo os juros, mesmo com esse dado de hoje, vindo ainda, né, ali em linha com o projetado, sem nenhuma surpresa muito, acho que negativa em relação à inflação? A questão do risco fiscal segue talvez sendo aí um fator mais determinante para o Banco Central do que a inflação? Me parece que sim. Acredito que o Banco Central está naquela fase de quero comprar credibilidade com o mercado. Preciso mostrar uma postura extremamente rígida, que não vou deixar a inflação ser descontrolada, que sou independente do governo, que mesmo com críticas vou subir a taxa de juros. Por isso, você deve ver agora no mês que vem, no começo de novembro, dia 6, uma nova alta de juros, dessa vez muito provavelmente em 0,50%. E na reunião de dezembro, novamente uma alta de 0,50 para no ano que vem, ainda muito na dúvida de até quanto eles vão subir. Eu não sei se eu falei isso aqui já, mas um ponto que eu achei bem interessante é que quando você olha o questionário do Copom, com mais de 100 participantes, primeiro semestre praticamente intacto. O que você acha que o Banco Central deveria fazer? Que é a primeira pergunta. E o que ele vai fazer? Praticamente todo mundo falando, ele deve cortar e ele vai cortar. Ele deve deixar estável e vai deixar estável. Dessa vez, na alta de juros, não foi isso que aconteceu. Exato. Você viu uma parcela relevante do mercado falando, não acho, vai cortar, vai subir, mas não acho que deveria mexer na taxa de juros. Isso mostra que não é realmente uma unanimidade assim entre os economistas. Acho que eu até já tinha meio tocado nesse ponto aqui, mas agora começaram a sair os artigos e isso me deixou ainda de novo com essa memória bem fresca, como não é algo unânime o que está acontecendo no Brasil hoje em termos de juros. Tá? Gustavo, inclusive você falou ali, talvez suba para comprar esta credibilidade, usando esse comprar. Vou usar entre aspas aqui também o termo para entender. O Galípolo conseguiu comprar essa credibilidade com o discurso dele de ontem, essa credibilidade do mercado que eu falo, não da ala política, eu estou falando do mercado em si. Eu acredito que sim. Imagino que quando me perguntaram ontem, e tem chance dele não ser aprovado? Eu falei, não. Geralmente, quando chega na hora da sabatina, é que já está totalmente acordado, já deu o ok de todo mundo que vai votar, ou você já fez uma conta, alguns não vão votar a favor, mas a maioria já está garantida, então não tem desgaste. Agora, ele veste bem a figura mais política, ele é muito próximo do governo, algo que não vai gerar esse desgaste. Você viu ele fazendo uma viagem junto com o presidente Lula para o México, ele fazendo a reunião com o presidente Lula e com o Haddad na segunda-feira à noite, uma posição muito diferente do Roberto Campos Neto, que parece bem distante do presidente Lula. Ou seja, ele faz essa indicação já pensando em alguém que fique próximo dele. Pode ser independente, pode ter a sua visão do que fazer com a taxa de juros diferente do que vários membros do governo desejam. Tanto que você viu, pós-decisão, vários membros do governo criticando o nível de taxa de juros do Brasil, mas está próximo ao presidente, que é o que ele queria. Gustavo, e nessa trajetória de juros, onde o mercado vê que não vai ter queda de juros, pelo menos por um bom tempo, aí, praticamente um ano, sem ter nenhuma expectativa de corte de juros. Quando a gente olha para os Estados Unidos e com a expectativa até mesmo de cortes menores, a gente pode até, entre aspas, sair prejudicado nesse momento em que o diferencial vai ficar menor? Provavelmente sim. É claro que taxas de juros elevadas já são um problema para um funcionamento melhor de uma economia. Você já tem diversos motores da economia que começam a desacelerar, porque se financiar e fazer um projeto caro, um financiamento de longo prazo, começa a não valer tanto a pena. Por que eu vou pegar 200 milhões de reais aqui para fazer uma nova fábrica, uma expansão, se eu vou ter que pagar uma taxa que é CDI mais 1, mais 2, que seja, mas pagando um CDI que já vai voltar de novo para 12%, que a longo prazo está se mantendo em 13%, isso começa a não ser tão interessante. A gente até tem ainda dados de lançamento sendo mostrados esses últimos dias da Cyrela, MRV, Direcional, mostrando realmente lançamentos e vendas interessantes no setor imobiliário,
Mas, ao mesmo tempo, você começa a ter os responsáveis pelo crédito imobiliário dos principais bancos falando que consideram já voltar a subir as taxas de juros diante dessa perspectiva de juros mais elevados. Ou seja, talvez não fique tão positivo assim no começo de 2025. As pessoas vão começar a sentir isso e falar, poxa, acho que está muito alto, vai pesar muito no meu orçamento, essa parcela não vai mais caber. Mesma coisa para financiamento de veículos. As locadoras que são listadas na bolsa, elas também vendem os seminovos e elas não estão mostrando dados tão positivos assim. Por isso eu vejo que tem problemas você manter a taxa de juros em níveis muito elevados por bastante tempo. Você vai começar a ver esse reflexo na economia. E pensando na primeira parte da pergunta, se tem deixar de aproveitar o momento americano, eu acredito que sim. Você vê a maior parte dos bancos centrais do mundo aproveitando esse momento para cortar juros, para deixar em níveis menores. Preferimos aguardar em patamares um pouco mais altos. Os Estados Unidos apertou ok, vamos para baixo. O que pode chegar no ano que vem, lá para metade do ano, o Banco Central falar, bom, agora estamos confortáveis para cortar juros. Mas aconteceu algum problema nos Estados Unidos, algum reflexo da eleição agora, e eles virarem e falarem, talvez a gente precise voltar a subir um pouco no final do ano, talvez não dê para chegar nesse 3% esse ano, talvez só no que vem, a gente vai pausar o ciclo de corte de juros. E aí? Quando eles pausarem o ciclo, o Brasil vai começar a cortar? Por mais que a gente esteja caminhando para um ritmo de juros real muito alto aqui no Brasil, mas será que vai ser tão fácil fazer isso? Acho que o timing foi errado. Gustavo, e nesse sentido, né, hoje a gente tem a divulgação da ata da última reunião do FONC, diante de tanto dado que saiu depois da reunião, né, falas de Jerome Powell, outros dirigentes do Fed, inclusive. Payroll. Vários dados, né? E a gente tem alguma coisa que consiga, de repente, trazer alguma volatilidade ou trazer alguma percepção diferente para o mercado com o que foi discutido já lá atrás? Acho que vai ser interessante ver como que eles vão comunicar a questão do voto dissidente. Será que foi só ela que cogitou votar por um ritmo menor no corte de juros ou teve mais dirigente que jogou na discussão? Provavelmente eles vão fazer um comentário sobre o mercado de trabalho bem mais preocupados do que o payroll mostrou no mês seguinte. Mas não é para você ficar confuso. A ata reflete dados de mercado de trabalho de agosto. A gente tem o último dado de setembro, que foi bem melhor do que o esperado, e teve revisão de agosto para cima. Portanto, talvez a preocupação deles com o mercado de trabalho vai confundir um pouco o investidor. Mas mostra, ainda assim, que se outubro, novembro ou dezembro surgirem muito fracos, eles estão bem alertas a esse ponto. Sobre a inflação, eu imagino que eles vão comentar que ela está convergindo para a meta, que vai ficar um pouco acima da meta, mas tem que ficar ao redor da meta, pelo menos agora, nesses próximos meses. Diferente disso, acho que nada muito surpreendente para sair nessa ata. Temos CPI, né? Amanhã também, Amanhã né? CPI, sexta PPI. Mundo data dependente, desses fica dados. esperando dado a dado para tomar alguma decisão, mas lá fora não cai nunca, né? É incaível. Mas você vê que, por exemplo, os setores mudaram já, que eles estão subindo. O setor tech, que no ano passado foi muito destaque, esse começo de ano, já não é mais o setor em grande destaque. Ele já ficou para trás em relação a grandes empresas lá dos Estados Unidos. E muitas empresas vão fazer um reflexo do que vai ser a eleição daqui menos de um mês, diante do que os candidatos estão propondo. Tem candidato falando em aumentar imposto, tem candidato falando em reduzir imposto, e diante disso você vai ter uma empresa que vai se programar para os próximos 4 anos com uma realidade diferente. Inclusive as empresas brasileiras que operam lá, JBS, Marfrig, todo mundo está de olho. Ô, Gustavo, rapidinho, Paula, 2 minutinhos. Então, talvez a estratégia de investimento, de alocação, que acabou dando certo no começo do ano, ou até mesmo no fim do ano passado, daqui para frente muda um pouquinho. Mesmo aproveitando um bom momento, essas altas ainda, máximas históricas, a estratégia muda. Vai mudar. Você vai ver que muitos gestores nos Estados Unidos vão diminuir a sua parcela de renda fixa americana recomendada, porque justamente vai começar a trazer um retorno menor. Nos últimos 12 meses, a gente tem falado bastante sobre alguns fundos de venture capital, que nesses momentos de alta maior das taxas de juros pelo mundo, eles acabam tendo algum destaque a mais, justamente por serem setores que não estão tão correlacionados. Eles têm um ciclo bem diferente do ciclo da bolsa, do ciclo do mercado de juros.
Gustavo, considerações finais para esta semana. Acredito que o CPI ele tem que ser acompanhado e principalmente não só o número em cima, tá? Que muita gente faz negócio baseado só no que a Bloomberg pisca lá no mercado e eu acho isso meio preocupante, porque às vezes o dado veio 0,1 abaixo, mas a abertura dele veio péssima, assim, isso não é um ponto, gente. Olhem o que está apresentado linha por linha, ou escutem alguém que está fazendo isso. Assista a BMC News. Assista a BMC News. Ouça as análises dos nossos convidados. Porque eu vejo muita gente, às vezes, interpretando de uma forma só porque o flash ali piscou 0,1 a mais, 0,1 a menos, e às vezes os números estão bem diferentes do que o headline mostrou, tá? Muitas vezes, Prestem bem atenção aos números. Várias vezes já aconteceu aqui com a gente. Sai o headline, aí a gente pisca, aí você vê o mercado reagindo de uma forma, mas quando você olha ali, abre em detalhe, é totalmente diferente, né? Por isso que é importante, a gente sempre fala isso. E é um dos pontos que a gente sempre valoriza muito, né? Aqui, Consuma conteúdo. Consuma conteúdo e ouça opiniões de grandes especialistas, né? De fato, não apenas ali a notícia em si, essa headline, mas entender essa interpretação é fundamental. Aproveitar que hoje em dia a informação chega tão mais fácil ao investidor. Antigamente era bem mais limitada. Aproveitem isso para não ficar dependente de uma notícia, um headline só. Exatamente. Gustavo, sempre um prazer falar contigo. Obrigada, até semana que vem. Muito obrigado para você.